Pois bem, dando continuidade ao que a gente começou a ver lá na aula passada, né, na aula de quarta-feira. Na aula de quarta-feira a gente viu ângulos entre retas, e a gente viu que se R e S são vetores diretores de duas retas, a gente pode calcular o cosseno do ângulo entre duas retas fazendo módulo do produto interno entre os vetores diretores dividido pelo produto das normas. Lembrando que sem o módulo em cima, isso é o ângulo entre os vetores diretores, né? Mas eles não necessariamente vão ser o ângulo entre as retas. E a gente viu também como é que calcula distâncias. A começar de ponto e ponto, que a gente viu que se dois pontos eu sei as coordenadas deles e eu quero calcular a distância, basta fazer que a distância de um ponto até o outro é igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado, y2 menos y1 ao quadrado, onde x1 e y1 são as coordenadas do primeiro ponto e x2 e y2 são as coordenadas do segundo ponto. A gente viu também a distância de um ponto a uma reta, né? E aí a gente chegou a duas fórmulas no fim das contas, né? A primeira era que a distância de P até R é igual ao módulo de QP interno N, que entra aqui o vetor normal, a reta, dividido pela norma de N. E a gente viu que, aqui no caso, Q é um ponto que pertence à reta, né? E a gente viu que em coordenadas, a equação fica módulo de AX 0, BY0 mais C, dividido por raiz de A2 mais B2, onde A, B e C, né, são os coeficientes da equação geral da reta, e x0 e y0 são as coordenadas do ponto P, né, o ponto que você quer calcular a distância. E foi aí que a gente parou na aula passada. A gente fez uns exemplos disso e continuou. Então, agora, o único caso que ficou faltando, que na verdade ele podia ficar de exercício, mas eu vou fazer, é o caso em que a gente calcula a distância de reta a reta, distância entre duas retas. Tá? E antes de começar a calcular alguma coisa aqui, a gente precisa só entender um pouquinho o que é que significa a distância entre duas retas, né? Porque a reta é um conjunto de pontos, né? Então, eu tenho um conjunto de pontos aqui, outro conjunto de pontos aqui, e aí o que seria a distância entre esses dois conjuntos, né? Se fosse alguma situação aqui, né? Deixa eu ver. Sei lá, um conjunto aqui e um outro aqui, né? A e B. Então, quando a gente pensa em duas regiões ou em dois conjuntos de pontos do plano ou do espaço, a gente tem uma maneira natural de definir uma distância entre conjuntos, que é a gente fazer o seguinte. Pega um ponto do primeiro conjunto, um ponto do segundo conjunto. Distância entre pontos a gente sabe fazer, então a gente pode calcular essa distância aqui. Tá? Então a gente pode definir que a distância do conjunto A até o conjunto B é, de certo modo, a distância entre os pontos desse conjunto. Só que isso não seria muito preciso, né? Porque essa distância aqui, de A minúsculo até B minúsculo, ia depender de quais foram os pontos que eu peguei. E aí não é interessante que a gente tenha uma ideia de distância que depende de escolha, né?
Então, o que a gente faz é o seguinte. Independente de escolha, a gente sempre pode fazer o seguinte. A gente sempre pode escolher um ponto de A, um ponto de B, e calcular essa distância, certo? E a gente pode fazer isso para todos os pontos de A e de B, tá? Só que, simplificando, por questão de simplicidade mesmo, a gente pode sempre encontrar, ou pelo menos em boa parte dos casos, um par de pontos, né? Vamos botar assim, um A0, B0, aqui, cuja distância entre esses dois pontos é a menor distância que eu posso encontrar usando esse processo, né? Eu calculo a distância entre todos os pares de pontos possíveis, pegando um de um lado, outro do outro, e aí esse conjunto de valores, né, esse conjunto de distâncias que eu construí vai ter um menor valor. E aí eu posso definir que a distância entre os conjuntos A e B é esse menor valor. Para ser mais preciso, o que tinha que entrar aqui não era nem mínimo, era ínfimo. Porque nem sempre a gente consegue encontrar esses dois pontos, né? Mas a gente sempre tem um ínfimo, porque essa distância é maior que, igual que zero, portanto ela tem um menor valor. Ou pelo menos um ínfimo. Então a distância de A até B é a menor distância que a gente pode encontrar fazendo distância de A a B com A em A e B em B. Certo? Então essa é uma maneira comum de você definir distância entre conjuntos de pontos, né? Então, você pode estender isso a não só distância de ponto a ponto, mas distância entre duas retas, por exemplo. A ideia é fazer isso. Tá? Então, vamos para o caso de duas retas agora. Então, se eu tenho duas retas, eu tenho duas possibilidades, na verdade três, mas a gente pode ficar só com duas, sem perder generalidade. A gente tem o caso em que as retas são paralelas, certo? A gente tem esses dois casos aqui, quando as retas são paralelas. Ou tem o caso também em que as retas são concorrentes. E aí, seria essa situação aqui, né? As retas se intersectam aqui em um ponto, tá? Então, seguindo essa ideia de R, essa ideia de conjuntos que eu falei ali em cima, quem seria a distância de RS no caso em que as retas são concorrentes? Então, aqui no caso em que as retas são concorrentes, quem é que ia ser a distância de R até S? Perfeito, é zero, né? Porque eles têm um ponto em comum. Então, seguindo essa ideia de pegar a menor distância possível, quando eu escolho um ponto de A e um ponto de B, como tem esse ponto aqui que pertence aos dois, eu posso escolher aqui P e P. E como distância nunca vai ser negativa, né? Então, esse vai ser o menor valor, que vai ser zero. Então, quando as retas são concorrentes, pelos conjuntos terem um ponto em comum, né, um ponto de interseção, a distância entre esses conjuntos, a distância entre as retas é zero. Certo? Já no caso delas serem paralelas, a gente tem uma facilidade. Por quê? Porque a gente já sabe calcular a distância de um ponto até uma reta. E quando as retas são paralelas, a gente sabe também que a distância de um ponto de uma reta para outra reta é sempre a mesma, né? Essa distância aqui, ela é sempre a mesma para qualquer ponto de R ou de S que eu pegue, certo? Então, no fim das contas, quando as retas são paralelas, a gente consegue calcular a distância fazendo o seguinte: distância de R até S
Como essa distância é a mesma, então eu posso simplesmente escolher um ponto de R, que no caso aqui eu coloquei B, e calcular a distância para S. Da mesma forma, eu posso escolher um ponto de S, que no caso aqui é o A, e calcular a distância para R, usando a fórmula que a gente já tem. Então, a gente não teria necessidade de deduzir nenhuma outra fórmula para o caso da distância entre duas retas. Então, no fim das contas, acaba que é um caso particular da distância de um ponto a uma reta, tomando o cuidado de identificar quando é que as retas são concorrentes ou não. Então, a gente fica aqui agora com vamos dizer assim, um roteiro, né, para calcular a distância entre duas retas. Então, se eu tiver duas retas, o que é que eu tenho que fazer para calcular a distância entre essas duas retas? A primeira coisa que eu vou precisar fazer é encontrar um vetor diretor delas. Se já tiver dado, ótimo. Se não tiver, é a vida. Aí a gente procura. A gente fez muito exercício disso até aqui, né? Então, primeiro, encontrar vetores diretores de R e S. Depois que você encontrou os vetores diretores de R e S, você vai se fazer a seguinte pergunta. O vetor diretor de R é paralelo ao vetor diretor de S? Ou o vetor diretor de R e de S não são paralelos? Vamos botar assim. Melhor escrever por extenso mesmo. Verificar se R e S são paralelos ou não. Então, você vai se perguntar, os vetores diretores de RS, eles são vetores paralelos? Né? Se os vetores diretores forem paralelos, o que é que isso me diz sobre as retas? Isso me diz que as retas são paralelas. Né? Então, se R for um vetor paralelo a S, então as retas R e S são paralelas. Portanto, a distância de R até S vai ser calculada fazendo como? Fazendo a distância de um ponto de R até S. Ou qualquer um dos dois, tá? Não precisa fazer os dois. De um ponto de S até R. Pelo que a gente viu aqui. As retas são paralelas, a distância pega um ponto de um e calcula a distância para outra reta. Usando a fórmula de distância de ponto a reta mesmo. Já se os vetores não forem paralelos, né, se R não for paralelo a S, então as retas só podem ser concorrentes, né? E se as retas são concorrentes, a distância entre as retas é zero. Então, você não precisa fazer nenhuma conta relacionada a isso. Então, assim, não é um caso complicado, né? A dificuldade que você vai ter para calcular a distância entre duas retas é só que você primeiro vai ter que identificar se as retas são paralelas ou não, que não é essa complicação toda, porque você só precisa encontrar os vetores diretores. Achou os vetores diretores, se os vetores forem paralelos, então é porque
a distância é porque as retas são paralelas, e aí você calcula de um jeito. Se os vetores diretores não forem paralelos, então a distância desculpa, então as retas são concorrentes e a distância é zero. Pronto. Tá? Não tem complicação. Agora, tem que tomar cuidado de antes verificar, certo? Porque, por que é que eu não posso usar essa mesma estratégia aqui para calcular a distância entre duas retas, nesse caso, no caso em que as retas são concorrentes? Né? Por que daria errado calcular a distância entre duas retas concorrentes, pegando uma e calculando a distância para outra reta? Né? É importante pensar um pouco nisso. Só você observar o seguinte, que se as retas forem concorrentes, claro que se o ponto que você escolher de R, por exemplo, for exatamente esse, e você calcular a distância até R, né, ou até S, desculpa, a distância vai coincidir. Né? Então, a distância de R até S, nesse caso, né, é a distância de B até S. Aqui coincide bonitinho. Mas qual é o problema? O problema é que quando você tem a equação, ou então quando você encontra através das equações um ponto que pertence a uma reta, a gente não tem essa garantia de que é esse o ponto. Então pode acontecer do ponto que você escolheu ser, por exemplo, esse aqui. Certo? E aí, se for o caso, quando você for calcular a distância de R até S, calculando a distância de B até S, o que você vai obter é isso aqui. É esse comprimento aqui, né? O comprimento desse segmentozinho aqui. Que não é zero. E deveria ser, né? Então, acaba que a distância de B até de B até S é diferente da distância de R até S. Em matemática, quando uma coisa é certa só às vezes, é porque essa coisa não é certa. Tá? Então, mesmo em uma situação de prova, por exemplo, digamos que foi pedido para calcular a distância entre duas retas, as retas são concorrentes e você não verificou, e já começou calculando a distância, pegando um ponto e calculando a distância para outra, já está errado, mesmo se a resposta der zero. Porque esse não é o jeito de se calcular a distância entre duas retas concorrentes. Quando duas retas são concorrentes, elas têm um ponto em comum e a distância é zero. E acabou. Você não usa essa fórmula aqui. Se você usar isso aqui, tá errado. Tá bem? Eu falo essas coisas porque geralmente eu encontro essas coisas em prova, então não custa nada mencionar, né, para ver se a gente para de encontrar isso em prova. Vamos fazer um exemplo. Deixa eu achar aqui. Eu acho que não tem, não. Então vamos criar. Fazer dois exemplos aqui. Exemplo. O primeiro exemplo é para calcular a distância entre a reta 2x menos 3y mais z, mais 1 igual a zero, e a reta S de equações paramétricas, x igual a menos 1 mais t, y igual a 2t. Vamos calcular a distância entre a reta R e a reta S nesse caso. Alguém tem alguma pergunta? Se eu estiver indo rápido demais, se vocês quiserem tirar alguma dúvida no meio, podem interromper, viu? Fiquem à vontade. Então, seguindo o nosso roteiro, qual é a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui?
é tirar os vetores diretores. Não é isso? Alguém discorda? Acho que não, né? A gente acabou de falar disso. Então, primeiro, vamos pegar o vetor diretor de R. Como é que a gente consegue um vetor diretor para a reta R? Para a reta R. A reta R não tem T. Mas tá, já que você falou, vamos fazer o da reta S. Então, quem é o vetor diretor da reta S? Um e 2. Beleza. E da reta R agora? Então, vamos lembrar aqui. O que foi dado foi a equação geral, né? Que é alguma coisa do tipo AX mais BY mais C igual a zero. Né? E aí a gente viu que se a equação é dada dessa forma, o vetor diretor ele pode ser escolhido como sendo o vetor menos B e A. Tá? Então, se a gente fizer aqui o comparativo com as duas equações, aqui a gente tem que A é 2, B é menos 3 e C é 1. Então, dessa forma, o vetor diretor vai ser menos BA, que é 3, 2. Tá? Lembrando que ele não é o único vetor diretor da reta R. Todo múltiplo dele também é vetor diretor, porque é paralelo à reta. Um vetor diretor é um vetor que é paralelo à reta. Mas, diante da circunstância que a gente tem uma equação geral de uma reta, né, ele é aquele vetor diretor que aparece já nos coeficientes. E aí a gente pode pegar ele mais fácil. Então, vai ser o vetor 3, 2. Pergunta: R é paralelo a S? Não, não é por quê? Os vetores não são proporcional, né? Porque não são múltiplos, né? Um não é múltiplo Pode do ser, outro. pode ser. Perfeito, né? Você pode ver isso também fazendo a figura, se você gosta de fazer figuras. Da maneira como a gente começou o curso, né? A gente viu que a gente pode representar vetores com a origem, na origem do sistema de coordenadas, né? E aí o vetor 1, 2 é esse aqui. E o vetor 3, 2 é esse aqui. Tá? Claro que a figura não justifica, mas isso ajuda você a entender por que, é que as coordenadas não sendo múltiplas dá errado, né? Então, a resposta é não, porque os vetores não são paralelos. Vamos colocar aqui que R não é paralelo a S, pois R não é múltiplo. Deixa eu ganhar um espacinho aqui. De S, nem vice-versa. Então, se eles não são múltiplos, né, não são paralelos, qual é a conclusão sobre as retas? Se os vetores não são paralelos, um acento aqui faltando, antes da distância zero, R e S são
concorrentes e, por fim, a distância de R até S é zero por causa disso. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. Então, aqui, para esse exemplo, a reta R tem a equação, vou botar a mesma, 2x menos 3y mais 1 igual a zero. E a segunda tem a equação menos 4x mais 6y menos 3 igual a zero. Vou botar 3 não, deixa eu trocar aqui por uma coisa, uma questão prática só. 4. Certo? Então vamos calcular a distância entre essas duas retas. Primeiro, o que é que a gente precisa fazer? Encontrar os vetores diretores. E aí a gente tem que o vetor diretor de R é quanto? E o vetor diretor de S é quanto? O de R é 3, 2, que a gente já tinha feito, né? E o de S... Menos 6, menos 4. Menos 6... Menos 4. Menos 4. Pronto. Beleza. Pergunta. São paralelos? Sim. Sim, né? Pois S é R multiplicado por menos 2, né? É isso? Então, a gente conclui com isso que R e S são retas paralelas, né? Se são paralelas, como é que a gente faz para calcular a distância? A gente calcula a distância de R até S, escolhendo um ponto de S, por exemplo, e calculando a distância de R até esse ponto. Então, aqui B é um ponto de S. E agora vem a questão, como é que a gente encontra um ponto de S? Para encontrar um ponto de S, o que a gente faz é encontrar uma solução para essa equação aqui. Certo? Então, a gente vai encontrar uma solução para essa equação. Como é que a gente encontra uma solução para uma equação desse tipo? Né? É uma equação com duas variáveis, né? Então, não vai ter uma solução única, vai existir infinitos pares de soluções. Certo? Só que uma maneira prática de você encontrar uma solução é você fazer o seguinte. Você pode isolar o y também e aí chuta um valor para x, sem problema. Mas, de maneira mais geral, você pode fazer o seguinte, você pode atribuir um valor para alguma das variáveis. E aí, quando você atribui o valor, a equação fica com uma variável só, você fica só precisando encontrar a outra. Então, no caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar y igual a zero. Tá? Quando eu coloco y igual a zero, quanto é que vai dar x? Então, vai ficar menos 4x menos 4 igual a zero, x igual a menos 1. Então, y igual a zero, x é menos 1. Portanto, uma solução dessa equação, né, é o ponto x igual a menos 1 e y igual a zero. Tá? Nesse caso deu bonitinho, mas às vezes não dá.
Ou então, às vezes, é uma questão de você escolher o valor que dá bonitinho, né? É questão de prática também dá bonitinho, mas não importa. Nesse caso aí, qualquer valor de y que a gente coloque, a gente encontra um valor de x correspondente. Portanto, no caso da gente aqui, a gente encontrou esse b aqui, tá? Então, como é que a gente calcula agora a distância de b até r, né? Então, para isso, a gente faz o quê? No numerador, coloco o lado esquerdo da equação geral de r, que é 2x, só que no lugar de x coloca menos 1, menos 3 vezes y, que vai ser 0, mais 1, em módulo, e no denominador, raiz de 2 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Vai ficar em cima, fica menos 2 mais 1, menos 1, que em módulo dá 1. E no denominador fica 4 mais 9, 13, raiz de 13. Essa é a distância entre as duas retas. Ok? Tranquilo? No fim das contas, acaba sendo um subcaso, no caso de distância de um ponto em uma reta. Tá? Mas se você é daquelas pessoas que vai no médico e não sai de lá satisfeito enquanto o médico não passa um remédio, ou assiste uma aula de matemática e não sai satisfeito enquanto o professor não der uma fórmula para decorar, tem uma formulazinha que dá para a gente usar nesse caso. Né? Qual é o caso? O caso em que as retas são paralelas e você quer calcular a distância entre as retas. Que é como? É observando o seguinte, observe que se eu tenho duas retas paralelas, são duas retas paralelas, existem A e B, dois números reais, tais que a equação de R é AX mais BY mais, eu vou botar, sei lá, C1 igual a zero, e a equação de S também é AX mais BY, mais, diferindo só aqui no termo livre. Tá? Como assim? Não entendi. A questão é a seguinte, quando elas são paralelas, eu consigo reescrever a equação geral das duas, de maneira que os coeficientes de x e de y sejam os mesmos. Que é algo que a gente pode observar, por exemplo, nesse exemplo que a gente fez aqui. Né? Observe o seguinte, a equação da primeira é 2x menos 3y mais 1, e a equação da de baixo é essa, mas veja que se eu dividir a equação de S todinha por menos 2, eu fico com essa equação aqui, que é a equação 2x menos 3y mais 2 igual a zero. Certo? Então, veja como é a questão. Então, como é que eu vou fazer para usar essa fórmula? Né? Então, é uma situação um pouco específica, mas não é tão complicada de se usar. O que é que eu tenho que fazer? Tenho duas retas, sei que elas são paralelas. Então, o que eu vou fazer é encontrar a equação geral das duas, de maneira que os coeficientes de x e y sejam os mesmos. Quando eu fizer isso, aí eu posso aplicar a seguinte fórmula. Então, quando a gente tem equações desse tipo, ou eu botei mais errado em algum lugar. Ah, tá bom.
Assim, podemos calcular a distância de R até S, fazendo... Vou botar a fórmula, depois eu demonstro. De R até S. No numerador, eu coloco módulo de C1 menos C2, e no denominador, A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então, eu posso usar essa fórmula também para calcular a distância de R até S. Quando elas são paralelas e são escritas com equação geral, de maneira que os coeficientes de x e y sejam os mesmos nas duas retas. Beleza? Veja que vai dar certo aqui, né? Nesse exemplo, se a gente aplicar essa fórmula aqui, fazer aqui no cantinho de amarelo, a distância de R até S vai dar, no numerador, o módulo da diferença dos termos livres, né? Que no caso são 1 e 2, então bota aqui 1 menos 2, dividido por raiz de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que vai ser 1 sobre raiz de 13, do mesmo jeito, deu certinho, né? E tinha que dar, que a gente vai demonstrar porque é que essa fórmula funciona, né? Por que é que dá certo essa fórmula aqui? Vamos fazer uma demonstração. E a demonstração vai ser fazer o que a gente estava fazendo, que é o quê? Pega um ponto de um e calcula a distância para outra, certo? Então, nesse caso, seja x0, y0, um ponto de A. Tá? Desse modo, se eu colocar x0 e y0 na equação de A, não, desculpa, de R. Desse modo, se eu colocar x0 e y0 na equação de R, o resultado tem que dar igual, né? Tem que valer a igualdade lá em cima. Então, se x0 e y0 é um ponto de R, distância, ou A vezes x0, mais B, y0, mais C1, tem que dar igual a zero. Consequentemente, se eu passar o C1 para o lado direito, AX0 mais B, Y0 tem que dar igual a menos C1. Beleza? Vou chamar esse ponto de P, só por precaução. P de precaução. E aí, vamos calcular a distância entre as retas. Tá? Tanto a distância de R para S vai ser igual à distância de P para S, porque P é um ponto de R, e a gente já sabe calcular isso, que é como? No numerador, módulo, aí dentro do módulo eu coloco o lado esquerdo da equação geral de S, que é AX mais BY mais C2, dividido por raiz de A2 mais B2, e A2 mais B2. Só que no lugar de x e y, eu coloco as coordenadas do ponto que eu quero calcular a distância, que no caso é P. E as coordenadas são x0 e y0. Tá? Mas aí a gente acabou de ver aqui, né? Que AX0 mais BY0 é menos C1, por quê? Porque x0 e y0 é um ponto da primeira reta. Então, isso vai ser igual a módulo de C1 menos C1 mais C2 dividido por raiz
de A ao quadrado mais B ao quadrado. E vai ficar um pouco diferente do enunciado, mas vai dar igual porque está em módulo, né? Com isso a gente conclui que a distância de R TS vai dar módulo de C2 menos C1 dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então, só para ficar igual, a gente ajusta o enunciado aqui e pronto. Tá? Mas não tem diferença não, porque como está em módulo, a ordem de C2 e C1 aí não vai importar muito. Deu para entender? Então a gente tem essa fórmula aí, que calcula a distância entre duas retas paralelas, né? E tomando cuidado porque ela é num caso bem específico. Tá? Relembrando, quando eu tiver duas retas que são paralelas, então primeiro eu tenho que verificar que elas são paralelas de alguma forma. Eu tenho que encontrar equações gerais, de maneira que os coeficientes de x e de y sejam os mesmos. Sendo assim, eu aplico essa fórmula e pronto. Tá? Então era isso que a gente tinha para ver relacionado a distâncias. E agora a gente vai começar a falar de equações da circunferência. Só conferir uma coisa aqui. A gente já viu... A gente está em que dia mesmo? A gente está no dia 30, né? Então a gente está um pouquinho adiantado, mas é porque eu acho que a gente vai precisar de um pouquinho mais de tempo para ver essa parte aí. E aí por isso que eu estou adiantando mesmo. Tá? Isso aqui tem pouco assunto para uma aula completa. Então vai dar para a gente ver tranquilo hoje. Ok. Então, vamos começar aqui com equações da circunferência. Vamos começar primeiro definindo o que é uma circunferência, né, que não é novidade para ninguém. Então, uma circunferência de centro C, aqui é um ponto, e raio, vamos botar R maiúsculo. Então, uma circunferência de centro C e raio R é o lugar geométrico, olha o lugar geométrico aparecendo de novo, dos pontos que estão a uma distância R do ponto C. Ou seja, é o conjunto dos pontos P do plano, tais que a distância de P até o centro
é igual a R. É aquela figura que a gente aprende desde pequenininho, né? Até meu filho já está sabendo o que é um círculo, embora ele não chame exatamente de circunferência, mas ele já sabe identificar o que é um círculo. Uma definição é essa aí. E a ideia que a gente quer aqui, né, que também eu acho que não é novidade para ninguém aqui, é encontrar uma maneira de se referir aos pontos da circunferência através de uma equação, né? De modo que a gente possa verificar se um ponto pertence ou não à circunferência, sendo esse ponto uma solução ou não da equação em questão, né? Então, para desenvolver uma equação para circunferência, o que é que a gente precisa? A gente precisa colocar um sistema de coordenadas. Então, suponha que em um sistema de coordenadas que você escolheu, né, uma origem e um par de eixos, C tem coordenadas x0 e y0. Tá? Então, P, um ponto qualquer do plano, que nesse mesmo sistema de coordenadas tem coordenadas x e y, ele pertence à circunferência, se e somente se a distância de P até x for igual a R, e a gente consegue expressar isso em coordenadas, que a gente acabou de ver, né? Se a raiz quadrada de x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado for constante e igual a R. Tá? Por uma questão prática, a gente pode elevar os dois lados da equação ao quadrado, né? E aí a gente fica com essa equação aqui, que é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a R ao quadrado. Então, essa aqui que é praticamente uma aplicação da definição de distância entre dois pontos, é a equação que a gente conhece como equação reduzida da circunferência. Certo? Se a gente desenvolve esses quadrados, né, desenvolvendo os quadrados, a gente vai ficar com a equação dessa forma aqui. Ficamos com uma equação, e aí vamos levar ao quadrado aqui tudo, vai ficar x ao quadrado menos 2x0 x mais x0 ao quadrado mais y ao quadrado menos 2y0 y mais y0 ao quadrado igual a r ao quadrado.
se a gente organizar um pouquinho os termos dessa equação, ela vai ficar assim: x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 x0 x menos 2y0 y mais x0 ao quadrado y0 ao quadrado menos r ao quadrado igual a zero, tá? E a gente observa o seguinte, que essa equação, ela é uma equação em duas variáveis, né, nas variáveis x e y, lá das coordenadas do ponto P, de maneira que se x e y satisfazem essa equação, a gente tem um ponto que pertence à circunferência, né? Então, no caso aí, x e y são as variáveis da equação. x0, y0 e r são os dados da circunferência, né? x0 é o centro, é o x do centro, y0 é o y do centro, e o r é o raio. Então, se a gente soubesse esses valores, né, o que ia acontecer era que a gente ia fazer essa conta aqui, ia encontrar um número A, ia fazer essa conta aqui, e encontrar outro número que eu vou chamar de B, e ia fazer essa conta aqui, e encontrar um terceiro número, que a gente vai chamar de C. Né? Então, se a gente fizesse essa continha aí, a gente ia encontrar uma equação, né, que é da forma x ao quadrado mais y ao quadrado mais alguma coisa que multiplica x mais alguma coisa que multiplica y mais um termo livre, né, um termo independente, igual a zero. Tá? Então, uma equação dessa forma aqui, a equação que a gente obtém quando a gente desenvolve a equação reduzida da circunferência, é o que a gente chama de equação geral da circunferência. Tá? Então, a gente tem essas duas equações. A primeira, que é a equação reduzida, ela deixa explícito, né, quem é o centro, quem é o raio, é praticamente uma aplicação da fórmula de distância entre dois pontos. É essa aqui, x menos x0 ao quadrado, mais y menos y0 ao quadrado, igual a r ao quadrado. Aí, nesse caso, o centro é o ponto de coordenadas x0 e y0. E o raio é, né? Então, ela tem essa vantagem aqui de deixar explícito quem é o centro e o raio. Tá? Já a equação geral, né, ela veio a partir de uma conta aí, né, como é que se diz? A partir da equação reduzida, né, ela veio a partir do desenvolvimento da equação reduzida, e aí, quando a gente faz as contas, os elementos essenciais, né, dessa circunferência, elas se perdem um pouco, tá? Mas a gente consegue reobter esses elementos olhando para o que foi cada coeficiente, né, o que aconteceu com cada coeficiente. Então, aqui a gente tem o coeficiente A, o coeficiente B e o coeficiente C, aqui, né, de onde é que eles vieram a partir da equação da circunferência. E aí a gente nota o seguinte, que a partir dessa equação a gente consegue encontrar x0 a partir do coeficiente A, né, porque menos 2x0 é A, portanto, x0 é A dividido por menos 2. Da mesma forma, a gente encontra o y0 a partir de B, que vai ser B dividido por menos 2. Ou menos B sobre 2, pouco importa. E aí, se a gente conhece x0 e y0, a gente pode colocar aqui, né? E sabendo o valor de C, a gente descobre quem é R ao quadrado, né? Porque aí vai ficar aqui R ao quadrado é igual a x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos C. Então, a partir dos coeficientes, a gente consegue
voltar as peças, né, e encontrar quem são o raio e o centro da circunferência, tá? Com um detalhe, né? Essa comparação entre os parâmetros A, B e C, ela veio porque a gente começou com a equação reduzida na circunferência e desenvolveu, certo? Mas, a princípio, nada garante que a gente vai poder fazer isso, né? Que toda equação desse tipo vai gerar uma circunferência. A gente vai verificar algo relacionado a isso daqui a pouco, mas, de todo modo, a gente já sabe aqui, né, que se isso for a equação de uma circunferência, está aqui o centro e o raio, ok? Então, vamos seguindo. Fazendo um exemplo aqui. Só um segundinho. Vamos lá. Então, para esse exemplo, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Então, para esse exemplo, digamos que C seja menos 3, 2, e R seja 5. Ok? Então, quem é que vai ser a equação reduzida e a equação geral dessa circunferência? Tá? Para a equação reduzida, a gente pode simplesmente aplicar a definição de distância de um ponto até outro, né, de P até C, e chegar na equação, ou a gente pode memorizar, de certo modo, a fórmula, né, que é x menos o x do centro, então vai ficar mais 3 ao quadrado, mais y menos o y do centro ao quadrado é igual a r ao quadrado, que aqui é 25 no caso. Então, essa é a equação reduzida da circunferência. E para obter a equação geral, o que é que a gente faz? A gente desenvolve. Então, vai ficar aqui x ao quadrado, mais 6x mais 9, mais y ao quadrado, menos 4y mais 4, igual a 25. E aí fica x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 6x, menos 4y. Aqui a gente tem o 9, com 4, 13. 13 menos 25, quando passar para o lado esquerdo, vai ficar menos 12. Menos 12 igual a zero. Então, está aqui a equação geral da circunferência. Ok? Alguma pergunta? A gente está só conhecendo as equações, né? Então, essa parte é um pouco mais fácil. A questão agora é, será que a gente pode fazer ao contrário, né? A partir da equação reduzida, a gente chegou na equação geral. Mas se fosse dada a equação geral, será que a gente consegue chegar na equação reduzida? E aí vamos fazer esse outro exemplo aqui, que a gente vai fazer já usando uma situação em que a gente sabe qual é a resposta. Né? Então, a questão é, encontre o centro e o raio
da circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y menos 12 igual a zero. Então, vamos fazer o processo inverso agora. Como é que a partir da equação geral a gente obtém o centro e o raio, né? E tem duas maneiras canônicas de se fazer isso. A primeira maneira é através da equação reduzida, né? É você desfazer o processo que a gente fez para chegar na equação geral, até chegar na equação reduzida, e a partir da equação reduzida você tirar quem é o centro e quem é o raio, né? Então vamos fazer isso do modo 1. Então, primeiro, o que é que a gente tem que fazer para desfazer a conta, né? Eu tenho que primeiro juntar tudo que tem x, juntar tudo que tem y para completar quadrado. Então, eu vou ficar com x ao quadrado mais 6x mais alguma coisa aqui que eu vou completar depois. Vou deixar assim. Mais y ao quadrado menos 4y mais alguma coisa que está devendo. E aí, o termo livre eu passo para o lado direito, que é para lá que ele vai mesmo. Então, igual a 12. E aí a gente precisa completar quadrado. Como é que a gente completa quadrado? Então, eu vou precisar somar um número aqui, de maneira que no final a gente encontre um quadrado perfeito. Então, aqui eu tenho que somar quanto? 9. 9, né? Por quê? Porque quando eu somar 9, esse primeiro parêntese aqui, ele vai ser exatamente x ao quadrado, x mais 3 ao quadrado. Mais, e o segundo eu somo quanto? 4. 4. Então, vai ficar y menos 2 ao quadrado. Igual a... E aí vem, né? Se eu somei 9 e 4 do lado esquerdo da igualdade, para que a coisa fique equilibrada, para a igualdade se preservar, eu preciso somar do lado direito também. Então, eu tenho que somar aqui 9 e 4 também para a coisa dar igual. Vai dar exatamente 25 quando eu somar. Então, feito isso, a gente pode concluir aqui, né, que x0 é menos 3, y0 é 2 e r é a raiz quadrada de 25, que é 5. Portanto, o centro tem coordenadas menos 3, 2, e o raio é 5. Então, a partir da equação reduzida, a gente consegue encontrar o centro e o raio. Qual seria o segundo modo de fazer isso? O segundo modo de fazer isso é usar aquelas observações que eu fiz ali em cima sobre como tirar o centro e o raio a partir dos coeficientes A, B e C. Então, aqui o segundo modo é observar o seguinte. Eu vou repetir a equação aqui, que é x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y menos 12 igual a zero. E aí, fazendo um comparativo com a forma da equação, né? Aqui eu tenho o coeficiente A, coeficiente B e o coeficiente C. E aí a gente vai lembrar como foi que a gente chegou em cada um desses coeficientes, né? O coeficiente A, ele era o menos 2x0, coeficiente B, menos 2y0, e o coeficiente C era x0 ao quadrado, y0 ao quadrado, menos r ao quadrado. Tá aqui. Né? Tá aqui, só que ali eu isolei x0, y0 e r por uma questão prática. Tá? Então, dá para eu escrever quem são x0, y0 e r em função
de A, B e C. Por quê? Pelo seguinte. No primeiro, eu consigo isolar x0, né? E fico com x0 igual a menos 2, ou menos A sobre 2. Y0 é menos B sobre 2. E o R ao quadrado, ele vai ser o x0 ao quadrado, só que está aqui x0. Então, vai ficar A ao quadrado sobre 4, mais y0 ao quadrado, e está aqui o y0. Vai ficar B ao quadrado sobre 4, menos C. Ok? E aí, vamos encontrar quem são esses elementos. Vamos só substituir aqui. Então, x0 vai ser quem? x0 vai ser menos 3, y0 vai ser menos b sobre 2, que é 2, e o r ao quadrado, né, vai ser o x0 ao quadrado, que é 9, mais y0 ao quadrado, que é 4, mais o c, mais não, menos c, que é menos 12. Então, fica mais 12, portanto, dá 25. Então, usando essa relação entre os coeficientes A, B, C e R, a gente consegue tirar, A, B, C e x0, y0 e R, a gente consegue tirar as informações que a gente quer. E aí a conclusão final é que o centro tem coordenadas menos 3, 2, e R é a raiz quadrada de 25, que é 5. Beleza? Alguma pergunta? Ok. Qual é o ponto desse exercício que eu fiz? O ponto desse exercício é o seguinte, é porque quando a gente tem a equação geral de uma circunferência, a gente está meio que dando quem são esses números A, B e C, né? Eles são dados que a gente coloca aí na equação para resolver a questão, tá? Nesse caso específico, a gente já sabia que essa equação ela tinha sido fruto de uma outra equação reduzida, né? A gente começou com centro e raio, desenvolveu e chegou na equação e usou a outra para fazer. Então, a gente, embora numa situação mais geral a gente não saiba, né? Nesse caso específico, e o método Siva, né? Nesse caso específico, a gente usou uma equação que a gente sabia que já vinha da equação de uma circunferência. Mas qual é o problema de você escrever uma equação geral qualquer, né? De você colocar de maneira aleatória aí coeficientes A, B e C para uma equação geral. A questão é que o processo para retornar ao ponto, ao centro e o raio, pode não necessariamente dar certo. Onde é que pode dar errado? Então, um primeiro ponto que pode acontecer e dar errado, né, no primeiro modo, é aqui. Por quê? Se a equação que a gente tem é a equação de uma circunferência, quando a gente faz esse processo para voltar para a equação reduzida, o que é que tem que aparecer aqui do lado direito? O que tem que aparecer aqui do lado direito é o R ao quadrado, né? Então, tem que aparecer um número positivo aqui do lado direito. Então, se você fez essas mesmas contas para chegar na equação reduzida de uma circunferência e o número do lado direito não é positivo, isso já é um problema para você. Você já não vai conseguir encontrar centro e raio dessa circunferência, porque no fim das contas não é uma circunferência. Mesma coisa acontece aqui, só que aqui é nesse pedaço aqui, né, na hora em que você vai encontrar o R ao quadrado. Então, quando você vai fazer essa parte da conta, o que aparece aqui do lado direito tem que ser positivo. Se não for positivo, não vai existir um R que satisfaz essa equação. Portanto, a equação também não vai ter um raio. Então, não é uma circunferência. Tá? Então, esse problema, ele surge basicamente pelo fato de que você pode escolher os parâmetros A, B e C que você quer colocar aqui. E essa escolha, ela pode não dar como resultado uma circunferência, né? Que é o que a gente vai ver agora nesse terceiro exemplo aqui. Um exemplo
3. Tá? Qual é o exemplo 3? O exemplo 3 é, deixa eu ver o que é que eu posso ajustar aqui para dar negativo. Vamos ver. Pronto. Eu posso fazer assim. Verifique se a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y mais 14 igual a 0 é equação de uma circunferência. Tá? Como é que eu verifico se essa equação é a equação de uma circunferência? Ora, se eu encontrar centro e o raio. Né? Então, se eu fiz as contas que eu fiz ali em cima para encontrar o centro e o raio da circunferência e encontrei valores, né, encontrei as coordenadas de um ponto e encontrei um número positivo, real, que serve de raio, então é porque aquilo é a equação da circunferência. Se eu encontrar qualquer problema, qualquer intercorrência nesse processo, então é porque muito provavelmente isso não é a equação de uma circunferência. Tá? Então vamos fazer essa verificação aqui rápida. Então, a gente tem a equação e a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no exemplo 2. Né? Claro que eu não vou fazer dos dois modos, para a gente não perder muito tempo, né? Mas aí, lembra que eu tenho aqui os coeficientes, eu vou só explicitar aqui que o coeficiente A é 6, coeficiente B é menos 4, coeficiente C é 14. E aí eu vou fazer aquele comparativo que eu fiz antes. Aí você pode dizer assim, ah, mas professor, eu não vou lembrar daquilo. É meio ruimzinho de lembrar. Eu sou meio ruim de decorar as coisas, e aí eu vou dizer o que é que você pode fazer nesse caso. Se você quer fazer daquela forma, acha completar quadrado meio chato, quer fazer daquela forma, o que você pode fazer é o seguinte, suponha que essa equação fosse a equação de uma circunferência. Tá? Então, se fosse a equação de uma circunferência, ela teria uma equação reduzida, que seria x menos x0 ao quadrado, y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado, e que se você desenvolvesse, você ia chegar nessa equação. E aí, vamos desenvolver, né? Quando desenvolve, fica x, eu vou apressar aqui o passo, né? Mas ficaria x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x0 menos 2y0 x, y, mais x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r ao quadrado igual a 0. Tá? Então, somente se essa equação aqui fosse a equação de uma circunferência, ela teria uma equação reduzida, de maneira que, ao desenvolver a equação reduzida, eu ia chegar exatamente aqui, nessa outra equação. E aí o que eu vou fazer é comparar os coeficientes dessas duas equações. Né? Coeficiente de x ao quadrado está dando igual, né? Coeficiente de x ao quadrado aqui é 1, aqui também é 1. Mesma coisa com coeficiente de y, que é 1 também. Na primeira equação, na equação aqui em amarelo, eu tenho que coeficiente de x é quanto? O coeficiente de x é menos 2x0. Se a equação é a mesma, então menos 2x0 tem que ser igual ao coeficiente de x na equação em verde, que é 6. E por aí vai. Menos 2y0, que é o coeficiente de y, tem que dar igual a menos 4. E, por fim, o termo livre, que aqui é 14, tem que dar igual ao termo livre aqui, que é x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r ao quadrado. Então, x0 ao quadrado mais y0 ao quadrado menos r ao quadrado tem que dar igual a 14. E pronto. Essas são as mesmas relações que a gente desenvolveu antes, né, que comparam os coeficientes
A, B e C com x0, y0 e R. E aí é só fazer a conta. No começo aqui, a gente tem que x0 é menos 3, na segunda, y0 é 2, e na terceira, bem, x0 ao quadrado é 9, y0 ao quadrado 4, menos r ao quadrado é igual a 14, 9 mais 4 é 13, então, fazendo as contas aqui, a gente tira que r ao quadrado tem que ser igual a 13 menos 14, que é menos 1. Opa, aqui a gente tem um problema. Qual é o problema? Não existe nenhum número real positivo cujo quadrado dê menos 1. Não existe. Então, não existe esse número R aí. Então, se não existe R, qual é a minha conclusão? Pode ser duas. Tem duas conclusões possíveis aí. Primeira, será que eu fiz alguma conta errada? Pode acontecer, né? Você dá uma revisada na conta e, eita, não, tá tudo direitinho. Ou, se tiver tudo direitinho, qual é a segunda conclusão? É que a equação não é equação de uma circunferência. E pronto. Tá? Então, o processo para identificar se a equação é ou não de uma circunferência é você procurar pelo centro e pelo raio. O centro, geralmente, a gente sempre encontra. Mas se você não conseguir encontrar o raio, é porque não existe circunferência com aquela equação. Tá ok? Então, é essa a situação aqui. Para resumir, o que é que a gente precisa ter para uma circunferência, para a equação geral ser a equação de uma circunferência, tá? O ideal é fazer isso que eu fiz mesmo, tá? Mas dá para a gente tirar assim uma formulazinha que diz isso, que é fazendo o seguinte. Então, observe que a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero é equação de uma circunferência se e somente se o r ao quadrado que a gente encontra quando a gente faz aquele comparativo é positivo, né? Se somente se o r ao quadrado é positivo. Só que quem é o r ao quadrado, né? Aqui foi do exemplo, mas o caso geral que a gente fez tá aqui. Tá aqui. Né? Olha aqui quem é que acaba ficando o r ao quadrado. Então, se você fez a conta com a, b e c, essa conta aqui do lado direito, e essa conta deu positivo, então é porque existe um r que satisfaz isso. E aí você encontrou o raio. Mas se você fez essa conta do lado direito e deu negativo, então é porque não existe um r que satisfaça a equação, e, portanto, a equação não é de uma circunferência. Então, no fim das contas, o que vai acontecer é que só vai ter circunferência quando isso aqui do lado direito for positivo, né? Que no caso é, deixa eu colocar aqui, a ao quadrado sobre 4, mais b ao quadrado sobre 4, menos c for maior do que zero. Se isso for menor ou igual que zero, então você já sabe que aquilo não é equação de uma circunferência e fim de papo. Tá? Essa fórmula ela pode ficar melhor se você observar que a ao quadrado sobre 4 mais b ao quadrado sobre 4 menos c é igual a, deixa eu ver,
Se eu botar tudo com o denominador 4, fica a ao quadrado mais b ao quadrado menos 4c sobre 4. E aí o denominador já é positivo, né? Então, isso aqui é positivo quando a ao quadrado mais b ao quadrado menos 4c é positivo, que é o numerador dessa fração. Ok? Então, de um certo modo, só olhando para os coeficientes A, B e C, a gente consegue dizer se aquilo é a equação de uma circunferência ou não, né? Mas é importante ter em mente que nem sempre vai ser. Tá? E o que diz se aquilo é ou não a equação de uma circunferência é se você consegue ou não encontrar o raio da circunferência, né? Que, na verdade, vira essa desigualdade aí. Tá? Então, a equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais ax mais by mais c igual a zero só é a equação de uma circunferência quando a2 mais b2 menos 4c for maior do que zero. Alguma pergunta? Tranquilo? Pronto. Por fim, para a gente concluir, a gente vai só ver uma outra equação da circunferência, que é a seguinte. São as chamadas equações paramétricas da circunferência. Tá? Que, como a gente já viu no caso de retas, né, são equações que são muito boas quando você quer descrever um movimento sobre a circunferência. Você tem uma circunferência ali e você quer, sei lá, descrever o movimento de uma partícula que gira em torno da circunferência com velocidade constante, né? Então, o que você usa é uma equação paramétrica da reta que a cada t vai lhe dizer qual é o ponto da circunferência que você está. E aí, vamos ver como é essas equações paramétricas, né? Então, seja C, o ponto de coordenadas x0, y0, e R, um número real positivo, né? Um número real, R maior que zero. E considere a circunferência de centro C e raio R. Certo? Vamos colocar essa circunferência aqui. Fazer uma figura. Eu faço muito pouca figura nesse curso. Eixo Y. Eixo X. Aqui. Então, aqui está o centro. Pelo menos o melhor que eu consigo colocar o centro aqui. Né? E aí, observe o seguinte. Se eu... esse centro ele tem coordenadas que a gente já conhece, né? Que são x0 e y0. Deixa eu só marcar essas coordenadas aqui.
Então, aqui é x0 e aqui y0, que são as coordenadas do centro. E aí, se eu estender aqui um pouquinho, esse segmento, eu vou encontrar um ponto aqui que eu vou chamar de A, é um ponto na circunferência, e um ponto aqui que eu vou chamar de B, se eu estender aqui para cima agora. Que eu vou chamar de B. Então, primeiro, quem é a coordenada x de A? Quem é a coordenada x de A? X1, né? Oi? Não, eu tô... Com os dados que a gente tem, a gente consegue as coordenadas de A. Quais são as coordenadas de A? É x menos x0, não é isso? É não? Não. Deixa eu ver aqui, professor. Quanto é essa distância aqui? Quanto é essa distância aqui? Qual é a distância desse segmento de reta aí que eu marquei? Qual é o comprimento desse segmento aqui, rapaz? Qual é o comprimento desse segmento? Em vermelho. A menos C? Não. Isso não é uma circunferência? É o raio, professor, o raio. É o raio. Perfeito. Então, aqui é o raio. Então, se aqui é o raio, então as coordenadas de A vão ser x0, x0 mais o raio. Né? Então, vão ser x0 mais o raio, y0, enquanto que as coordenadas de B, vou colocar aqui, vão ser... Eita, aqui está definido. Vão ser y0, vão ser x0 e y0 mais o raio pelo mesmo motivo. Ok? E aí, veja só. Eu vou olhar para esses vetores aqui, já que eu sei as coordenadas de todos esses pontos, eu vou olhar para esse vetorzinho aqui, vetor CA, e para esse vetor aqui, que eu vou chamar de CB. E aí, vamos chamar esse ponto aqui de P, e eu vou colocar esse outro vetor aqui. Tá? Por que eu estou colocando isso tudo? Pelo seguinte, eu vou chamar, tudo isso vai ser útil para a nossa causa, eu vou chamar esse ângulo aqui de T, tá? E esse outro aqui, que é o complementar do ângulo T, eu vou chamar de θ. E aí observe o seguinte, observe que a gente consegue calcular o cosseno de T através desses vetores. Tá? Então, por hora, digamos que P tem coordenadas x e y, né? E a gente está querendo desenvolver coordenadas, equações que envolvam as coordenadas de P e permitam dizer se x e y pertencem ou não à circunferência, né? Então, vamos chamar P de x e y e vamos calcular o ângulo T, tá? Para calcular o ângulo T, a gente faz, vou botar aqui direitinho, note que o cosseno de T a gente consegue calcular e é fácil, tá? Usando vetores, é só a gente fazer o produto interno entre CA, CP, dividido pela norma de CA, vezes a norma de CP. Certo? O numerador, a gente vai calcular. Mas o denominador, a gente já sabe a resposta. Por quê? Porque A é um ponto que pertence à circunferência e C é o centro.
Então, o comprimento de CA é o raio. Mesma coisa para o comprimento de CP. Então, aqui fica R vezes R no denominador. Já no numerador, a gente vai ter que só fazer a continha aqui, porque aí quem é CA? CA é coordenadas de A menos coordenadas de C. Então, a coordenada x de A é x0 mais R, menos a coordenada x de C. E CP é a y, né? Coordenada y de A menos a coordenada y do centro. Então, isso vai dar R, 0. Tá? Então, o vetor CA tem coordenadas R0. E o vetor CP, ele tem coordenadas x menos x0, y menos y0. Então, quando eu fizer o produto interno de CA com CP, vai ficar R, que multiplica x menos x0, dividido por R ao quadrado. Aí, o que é que eu posso fazer? Eu posso cortar aqui um R, né? E chegar à conclusão que, deixa eu abaixar isso aqui mais um pouquinho. Isso aqui é só uma continha auxiliar. Vou até botar em outra cor para deixar de amarelo. E aí, a gente conclui aqui que o cosseno de T, vou deixar aqui o cosseno de T, é igual a x menos x0 sobre R. Então, está aqui calculado o cosseno de T. E outra coisa que eu posso fazer também é calcular o seno de T. Vou fazer aqui embaixo, na próxima parte. Né? Calcular o seno de T. Seno de T. Por que calcular o seno de T? Porque isso vai ser útil para as equações paramétricas que a gente vai chegar no final. Mas a observação que eu faço é que para calcular o seno de T, a gente pode fazer isso de uma maneira mais simples, usando o produto interno também, que é observando que como T e θ são complementares um do outro, o seno de T é igual ao cosseno de θ. É quando a soma de dois ângulos dá 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. E o cosseno de θ, a gente calcula do mesmo jeito que a gente fez o cosseno de t. Então, vamos lá. Seno de t é cosseno de θ. E usando a fórmula que a gente conhece, isso dá produto interno de CB com CP, sem módulo, CB interno CP, dividido por norma de CB, vezes norma de CP. Norma de CB e de CP a gente sabe que é o raio, né? Porque C é o centro, e P e B são dois pontos na circunferência. Então, aqui vai ficar sobre raio vezes raio. E CB interno CP, a gente faz a conta aqui do lado de novo. CB é B menos C. E aí vai ficar x0 menos x0. x0 mais R, y0 menos y0. Então, vai ficar 0 R, enquanto que CP vai ficar x menos x0 e y menos y0. Quando fizer o produto interno, aqui vai ficar R, que multiplica y menos y0,
R corta com R. Conclusão. Seno de t, que era o que a gente estava calculando no começo, é igual a y menos y0 dividido por r. Então, a gente chegou ao fim da nossa conta com essas duas fórmulas aqui. A fórmula do seno do ângulo T, né? Lembrando que o ângulo T é esse ângulo aqui, né? Entre CA e CP. E para o cosseno de T. E a gente observa o seguinte. Nessa equação aí, nessa primeira aqui que a gente está vendo na tela, a gente tem duas variáveis, né? Que são elas T, X, T e X. No caso, x0 e r são dados, né? São os elementos da circunferência. x0 é o x do centro e r é o raio. Então, na verdade, a gente tem duas variáveis aí que estão associadas. De maneira que, se eu souber o valor de t, eu encontro x. E se eu colocar um valor de x aí, eu posso encontrar quem é o t correspondente, desde que o resultado final dê entre 0 e 1, né? Para ser o cosseno de alguma coisa. A questão é que, para todo valor de t que eu coloco aqui, eu consigo encontrar qual é a coordenada x do ponto da circunferência. Certo? Então, conclusão, mesma coisa para o seno, né? A conclusão é a seguinte. Conclusão é que as equações que a gente encontrou foi que cosseno de t é igual a x menos x0 sobre r e seno de t é y menos y0 sobre r. E nessas duas equações a gente pode encontrar x sabendo t e y sabendo t. Da seguinte maneira, x vai ser, aí passa o r multiplicando, aí fica r cosseno t, e aí o x0 que está subtraindo passa somando, aí vai ficar x igual a x0 mais r cosseno t, e y, da mesma forma, né, y0 mais r seno de t. Pronto. Então, essas daqui, essas duas, tá? Existem várias maneiras de explicitar isso, e eu vou só fazer um comentário aqui depois, mas essas são as chamadas equações paramétricas da circunferência. Da circunferência, tá? E aí, como é que se diz? Observe que ela faz justamente o que eu tinha falado, né? Que a gente precisava sobre as equações paramétricas, né? Você pode associar isso a um movimento, por exemplo, né? É um movimento ao redor da circunferência de centro x0, y0 e raio r, de maneira que para cada valor de tempo, você coloca aqui o tempo, você vai obter a posição xy da sua partícula na circunferência, né? Isso vai gerar um movimento. Parametrizado dessa forma, é como se a partícula estivesse girando nesse sentido, né? É só você observar que o valor de t, né? Se você fizer o valor de t crescer, faz t aumentar aqui, né? Tá aqui o t. Se t aumenta, o que é que acontece, né? Esse p ele vai se deslocando ao redor da circunferência nesse sentido, né? Só que é possível ter algumas variações das equações paramétricas da circunferência, e aí eu vou deixar isso, na verdade, para vocês olharem depois. Mas os exercícios, eles tratam de algumas coisas relacionadas a isso, tá? Outro elemento importante é que pode acontecer de ter algum número aqui multiplicando o t dentro, mas isso, na verdade, só vai interferir na velocidade do movimento, né? Se ela está girando mais rápido ou mais devagar. Então, isso não vai ser exatamente um problema, tá? Para dar uma olhadinha melhor nisso, eu vou pedir para vocês olharem um exemplo que tem no livro, tá? Que é na página 52.
e fazer os exercícios. Que, deixa eu ver, em particular, deixa eu ver, tá aqui em algum lugar. Tem aqui a questão 2.71 na página 55. As questões relacionadas com isso, elas tratam desse assunto, né, de como a circunferência está parametrizada e o que é que isso dá de diferente, né, das variações. Tá? Então, era só isso que eu queria ver com vocês hoje. Só isso não, né? Deu exatamente as 2 horas de aula. Então, 2 horas não, 1h40, mais ou menos. Tá? E aí, façam os exercícios do livro, tá? Desse capítulo inteiro que a gente fez um bocado de coisa nessas últimas 3 aulas, né? Que foi equações da reta, ângulos, distâncias, equações da circunferência. Os exercícios relacionados a isso estão todos aqui, a partir da página 53 do livro. Então, vou até colocar aqui exercícios da página 53, página 53 até a página 55, eu acho. Tem uma cambada de exercícios para vocês fazerem. Eu posso colocar mais alguns para complementar, se vocês acharem bom. Mas façam os exercícios, tá? Pratiquem essas coisas, tenham dúvidas, e aí a gente vai tirando na medida do possível. Certo? Por hoje tá bom. Boa tarde aí para vocês, boa sexta-feira e até quarta-feira de noite. Beleza?